Pensávamos muitas vezes deixar tudo e ir morar com o Chico, mas tínhamos família agora. Era nosso desejo entregarmos-nos de corpo e alma à doutrina. Por outro lado, admitíamos que Chico não moraria com ninguém. Naquela época, pensávamos assim, nunca morara. Escrevemos a ele algumas coisas falando indiretamente do nosso sonho de dar a vida pela tarefa com Jesus. Mas recebemos dele um cartão em que nos dizia que Jesus haveria de nos situar em emprego respeitável. Ficamos chocados. Mais tarde a vida correu e viemos a ocupar cargos de importância na vida pública de tal maneira que não gostaríamos de perder esses pedaços de existência por nada deste mundo. O pouco que realizamos em favor do próximo foi aí que o fizemos. A sabedoria do Chico avança para o futuro. Ele diz coisas hoje que irão ocorrer daqui a 5, 10 ou 20 anos. Nessa hora, nos lembramos de que ele um dia nos falara. Com o cartão na mão, bacharel em direito, e louco para seguir Jesus. Imaginem nosso desapontamento quando Chico veio com essa conversa de um emprego respeitável. Éramos moço e a mocidade cheia de força não aceita certas coisas. Todavia, conformamo-nos. Na névoa de nosso passado nos vêm à mente essas lembranças insignificantes. São, no entanto, tesouros inesquecíveis de nossa alma. Chico naqueles dias estava conosco e acompanhava as manifestações dos espíritos por nosso intermédio e nos dizia da presença deles. Falava de Wilde e de Heleninha, do Atino, dizendo que este, ainda aguardava os traços de nossa filha. Havia um raio de luz que saltitava por toda a parte. Chico em nossa casa era como o anjo do Senhor que visitava Tobias. 82. Com humildade. Chico sempre nos disse que se considerava um sapo com uma vela acesa em cima ou então uma limária carregada de livros e documentos. Essas são expressões da sua humildade, que tem, em nossa opinião, o objetivo de valorizar o trabalho dos espíritos e de apagá-lo cada vez mais. Certa ocasião, contou-nos que fora aos subúrbios de nosso lar conduzido por Emanuel e André Luiz, isso numa época em que estava recebendo obras de André Luiz e começara a pensar que estava ficando louco. E terminava dizendo: seja como for, nem que seja como uma besta conduzindo professores, eu fui. São características de sua personalidade procurar diminuir-se, apaga-se, tornar-se insignificante sem expressão. Poucas são as palavras que diz, quando se refere a si mesmo, que não sejam para colocar-se em segundo ou terceiro plano. Por outro lado, fala sempre de modo respeitoso e grave dos espíritos, notadamente de Emanuel. Outra vez, repetindo André Luiz, dizia: é com acento circunflexo preciso calar para que outros falem. Vê-se aí a posição do médium convicto que entregou todo o seu patrimônio de cultura e conhecimento e todas as suas possíveis ilusões humanas à espiritualidade. Não quer ser coisa alguma para que os espíritos e Jesus sejam. Só uma convicção inabalável na existência e presença dos espíritos sem imortalidade poderiam levá-lo a essa atitude mental. Lembra Ramakrishna ensinando que se deve despedir todo eu. A personalidade é o grande obstáculo para o avanço espiritual. É preciso mergulhar no mar da impessoalidade para alcançar Deus. O homem verdadeiramente espiritual será como um bambu lançado sobre as águas de um lago, de vídeo apenas aparentemente. É com acento circunflexo um sinal sobre as águas. Unido ao todo que é Deus, encontramos iluminação e a felicidade. Chico também não quer ser. Busca a impessoalidade atribuindo todos os méritos aos espíritos. É com acento circunflexo uma atitude espiritual que respeitamos. Ele é assim, é a atitude dos santos. A comparação com uma limária ou besta lhe é permanente. Em entrevista para jornais, com escritores ou para televisão, aqui ou ali, se encontra sempre essa afirmativa dele. Os umbandistas dizem que os médiuns são o cavalo do espírito que se comunica. Nesse ponto dizem a mesma coisa que o Chico.
O objetivo dele, porém, é sempre o de diminuir-se, ou de apagar-se, com referência à autoria das ideias e das mensagens que recebe. Realmente, a sua vida não tem volta. Nesta altura da vida, arrogar-se qualquer direito é trazer a confusão às mentes menos esclarecidas e pôr em risco toda a obra realizada. A sua situação é semelhante à de um homem que estivesse sobre um rochedo, em pleno mar. Qualquer tentativa de andar sobre as águas a pé enxuto poderá levá-lo ao fundo do oceano. O jeito é voar, voar para o outro mundo. O que souber, o que conhecer, a cultura que tiver adquirido por força mesmo de sua mediunidade, só muito de leve poderão ser revelados. É o mesmo que um astronauta que foi à Lua querer afirmar que não é mais astronauta. Jamais convencerá quem quer que seja. O povo é assim, aceita ou não o médium. Se o aceita, acabou-se. Nunca mais o deixará de ser. Cria-se uma nova personalidade muito embora se lute para provar que ela não existe. Personalidade numa definição moderna seria a maneira de ser de cada um diante dos homens, em sociedade. Chico é o que é, e isso constitui a sua personalidade atual. Personalidade sem personalidade? Não. Todos aqueles que desejaram deixar de ser se tornaram criaturas mais fortes e mais visíveis. Buda, Jesus, Ramakrishna e o próprio Chico cresceram sempre mais à proporção que se diminuíam a si mesmos, porque eles já eram grandes antes de nascer. 83. Estudando sempre. Poderíamos dizer que a obra de Chico Xavier é uma ampliação da obra de Kardec? O pensamento central de Emmanuel e do Chico é a evangelização do mundo. O espiritismo de Kardec era evangélico, a restauração do evangelho, e o pensamento de Emmanuel também é o evangelho. Tudo nestas obras objetivam reinstalar no mundo, em bases seguras, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra preocupação. A preocupação da imortalidade em Chico Xavier já é bem menor do que a de Kardec. Na realidade, os fatos já estão estabelecidos, devendo apenas agora nos encaminharmos para o aperfeiçoamento da criatura humana. A parte científica do espiritismo ficou para outros homens. E a mediunidade de efeitos físicos até agora, no Brasil, esteve a cargo de outros médiuns. Chico apenas teve oportunidade de demonstrar que também possui esse tipo de mediunidade, como, de resto, parece ser possuidor em graus mais ou menos elevados, de todas. O campo dele é, realmente, o campo evangélico assistencial e a iluminação intelectual e espiritual das criaturas através dos livros e mensagens. Tem recebido mensagens em prós de verso a fim de mais facilmente atingir o coração e a mente do homem. Chico considerava-se destinado a realizar a missão do livro, como ele e Emmanuel classificam o seu trabalho. Aí é que estão situados como dupla indissolúvel. Às vezes, nós nos preocupamos muito com a situação, naturalmente, necessária, do Chico. Suas forças são de alguma forma dispersadas nos outros campos de atividade, com prejuízo da humanidade, de certa maneira. Sabemos que tudo o que ele faz é útil, especialmente os exemplos que dá. Mas quantos livros importantes deixará ele de escrever? Há pouco tempo lhe perguntamos se não ia escrever o Inácio de Antioquia, do qual tivéramos notícias pelo Newton Boechat. Como sabemos, ele respondeu que para escrever um livro desses precisava de ficar segregado. Voltamos, posteriormente, ao assunto, e ele disse: agora não posso, você não vê o movimento de gente aumentando todo dia? Vou escrevendo esses livros que são livros de retalhos. Deixa isso entrever que ele sabe que deveria ter um pouco de paz para escrever obras contínuas e não apenas livros de mensagens, que são úteis mas que não alcançam tanto o objetivo dos grandes livros como Paulo e Estevão, a Ave, Cristo, etc. etc. Os livros que representam um mergulho no passado, como os grandes romances, que são histórias verídicas,
exigem uma espécie de êxtase ou transe especial, um automagnetismo, ou uma exteriorização do perispírito. Aciona-se a chave da clarividência e os quadros ou filmes começam a se desenrolar na frente ou dentro do médium. É lógico que isso pede concentração total, serenidade e paz. Há uma sequência e há uma equipe de espíritos que passam a trabalhar juntos. Não seria no meio daquela multidão que um trabalho desse seria eficientemente executado. Chico certa ocasião nos sugeriu, tendo em vista que estávamos insistindo para que nos fornecesse material para um livro, que escrevêssemos história da origem de seus romances. Ficamos entusiasmados, mas o projeto até agora ficou em projeto porque nós não conhecemos a história de todos os livros que ele recebeu e o que sabemos não daria um volume. Por outro lado, não tivemos a oportunidade de um encontro mais demorado para estudar o assunto. Quem sabe, um dia. Assim, conformamo-nos com a espera. Mas sabemos que cada livro do Chico tem uma história, geralmente de dor e sofrimento e sacrifícios do médium. Pelo menos, pelo que já conhecemos, presumimos isso. Todavia, a missão do livro é a finalidade maior de sua luta na Terra. Veio para isto. E tem trabalhado diuturnamente na recepção dos livros. Materializar o pensamento espiritual para a humanidade. Considera-se, como vimos, médium principalmente de materializações de pensamentos. Evidentemente, está certo. 84. Trabalho incessante. O trabalho intelecto espiritual de Chico Xavier chega a ser quase monstruoso. Vai além das raias do verossímil. Receitas, consultas, mensagens, livros, mensagens particulares, mensagens para instituições, entrevistas, autógrafos, etc. Tudo isso, em enxurrada. A multidão que o procura é imensa. E essas obras são realizadas com o povo à sua volta noite e dia, expondo-lhe os problemas que ele também vai resolvendo e orientando verbalmente, além da parte escrita. É uma coisa maluca. Junto com a orientação verbal e enquanto vai esclarecendo o consultante, autografa os livros, isso após as reuniões. Perguntas de todo o lado, problemas complicados. Pais que perderam os filhos, mães desesperadas, enfermos, que desejam a cura, loucos e obsedados, estudantes que despertam para a doutrina, pregadores, escritores, poetas, médiuns, sacerdotes, espíritas, não espíritas, católicos, protestantes, materialistas, gente que quer saber, gente que não quer saber, gente que o ama, gente que não acredita nele. Tudo vem como uma onda infernal que o assalta furiosamente. Chico responde com a serenidade dos santos e dos justos, e fala-lhes numa voz de amigo e de irmão. Para cada um tem a palavra certa e a orientação segura, e mesmo aquilo que não satisfaz na hora, comprova-se mais tarde que era exatamente o que a pessoa realmente necessitava. Jamais, escritor algum escreveu livros nessas condições. Leve-se em conta que ao fim de toda a reunião, recebe uma mensagem de caráter litero-doutrinário evangélica, que é reunida a outras em breve para formarem um livro. Aquilo já sai pronto, apenas aqui ele e o próprio Emmanuel corrige quando acha que convém, coisas ligeiras. Geralmente, o que foi escrito ali sai publicado exatamente como foi. Esses fatos ocorrem anos após anos, todas as semanas, em 3 ou mais reuniões semanais, sendo sempre 2 públicas. É na verdade uma máquina que recebe e retransmite com rapidez incrível. Incansável. Poucas vezes o vimos abatido. Sempre sorrindo, sempre alegre, sempre contando histórias cheias de sabedoria, como se também houvesse tomado sobre si toda a dor do mundo. Fonte de alegria para o povo, de consolo, de compreensão, de esclarecimento, de boa vontade, com os olhos postos em Jesus e o coração em Deus. Ele veio da pobreza e da humildade,
Voltou-se intensamente para a pobreza e para a humildade. Não quer nada para si, mas dá aos outros tudo de si mesmo. Água e pão, amor e paz, para todos. O futuro há de vê-lo como o bom samaritano, há de amá-lo como a um outro Francisco de Assis. 85. A penca de bananas. Antenor é nosso amigo há muitos anos, desde o tempo do Jacques Aboab. Havíamos mudado de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Estávamos à Rua Moncorvo Filho, 27, nas proximidades da velha Faculdade de Direito. O Jacques tinha ali uma casa que vendia casimiras. Representação de casimiras. Metade do salão ele o dividira para servir as reuniões de materialização do grupo espírita André Luiz, Geal, como nós o chamávamos. Recém-chegado, entrei em contato com os novos amigos. Recebido pelo Vicente Viola, companheiro, empregado e amigo do Jacques. Jacques era judeu, e se chamava a si mesmo de judeu errado. De repente, subiu as escadas rangedoras do velho prédio, um moço estranho, vestido de brinca que com calças pelo meio das pernas, de fisionomia ingênua e quase cabocla. Era o que nós chamamos na cidade de caipira. Jacques apresentou-me. Este é o Antenor, de Cruzeiro. Vai construir um hospital para loucos que ficará em 5.000 contos. Olhei o rapaz de alto a baixo e disse para comigo, será que esse rapaz com cara de bobo vai mesmo construir uma obra de 5.000 contos? As calças de brim no meio da canela não me inspiravam confiança. Suspirei e disse, para Deus, nada é impossível. O Antenor sorriu. Provavelmente sem entender minhas palavras, mas alguns anos depois o sanatório estava pronto, funcionando, cheio de enfermos e custara 12.000 contos. Onde conseguira ele e os seus amigos bisonhos o dinheiro? Só Deus responderia. Foi assim que conheci o Antenor. Não fiz fé no rapaz à primeira vista. Depois, aprendi a conhecê-lo melhor. Cada alma é um continente inexplorado. Exclamou um dia Chico Xavier. As almas não são sempre como nós as sonhamos. Não podem dar mais nem menos que tem para dar. Pois bem, o Antenor me contou. Olha Ranieri, já faz muito tempo, por volta de 1945 a 1946, fui a Pedro Leopoldo visitar o Chico. Ele sempre me tratou bem embora eu seja um analfabeto, atrasado e não mereça. Mas procuro sempre que posso, os amigos e eles têm me recebido com carinho. Você sabe, eu ando por toda parte, visito uns, visito outros e vou transmitindo para eles notícias de vocês e trazendo para vocês notícias deles. Como não tenho capacidade para mais nada, faço isso. Contemplei o Antenor compadecido e admirado ao mesmo tempo. Acreditando que nada tinha para dar e nenhuma tarefa importante para realizar, levava amizade e carinho para os amigos de toda parte. Foi assim que viajei por 12 países da Europa, fui à Argentina, Buenos Aires e até o Paraguai. Dei uma gostosa gargalhada e comentei, veja só, Cabete, muita gente milionária não vai a parte alguma, e esse caboclinho de Cruzeiro, sem recursos, viajou a Europa inteira. Antenor procurou se explicar, quer dizer, eu fui andando para lá e para cá e cheguei lá. Ri de novo. O caso era fantástico. Nos conhecíamos o Antenor há muitos anos, a sua vida de dificuldades, como teria ele ido à Europa e América do Sul. Deus me ajudou muito, complementou. Tudo deu certinho. O caso era mesmo para rir. Estive no Père Lachaise, no túmulo de Kardec, estive em Pompeia e dei uma chegadinha em Londres. Rimos mais. Como deixar de rir? Está rindo? Perguntou ele, andei mexendo aí em Mar del Plata. O Cabete, que é meio cismado com o Antenor, não aguentou e começou a rir. Pois é, minha gente, eu fui ver o Chico e ele me recebeu com carinho. Entrei na casa dele, naquela casa pobrezinha em que ele vivia que nasceu em Pedro Leopoldo, vocês conhecem.
Na sala vi uma belíssima penca de bananas, lindas. Falei com o Chico, que bananas lindas, nunca vi tão bonitas assim. E o Chico falou: olhe, Antenor, vou lhe contar uma coisa. Na semana passada havia aí uma outra penca igualzinha a essa, bonita como essa, e apareceram na sala dois espíritos. Um disse para o outro: vamos comer essas bananas? Vamos, respondeu o companheiro, e tirou uma banana, cada um tirou uma, e descascaram e começaram a comer. Foi quando chegou o espírito de André Luiz e eu, muito espantado, lhe perguntei: André, espírito come banana? Come sim, respondeu. Assombrado, acrescentei: eu não sabia disso. Come, Chico, esclareceu o escritor e médico. Devoram a parte espiritual da banana, absorvem as substâncias nutritivas, vitaminas, etc. Ingerem o essencial. Depois, quando alguém encarnado come essas bananas, passa mal, sente peso no estômago, etc. Fitei André estarrecido. Jamais imaginaria que isso acontecesse. Antenor abriu mais os olhos e completou: não foi só, me contou outra. Uma empregada foi comprar carne no açougue, escolheu o pedaço e enquanto ela comprava alguns espíritos inferiores olhavam. Assim que saiu do açougue, seguiram atrás para devorar a parte espiritual da carne. Eu vi e André Luiz me disse a mesma coisa, porém completou dizendo que os lares que mantêm o culto cristão no lar e o hábito da prece com Jesus, estão garantidos contra esses ataques das trevas. Porque aqueles espíritos foram em busca de substâncias nutritivas da carne para sorvê-las espiritualmente. Aquela carne, depois, comida pelos moradores da casa, lhes fará mal e eles não seriam jamais capazes de identificar como causado por espíritos perversos. Realmente, André Luiz em suas obras passou a relatar casos semelhantes a esses, demonstrando que junto a nós, se permanecermos invigilantes, ficarão aqueles que devoram os nossos alimentos. Chico falou que quando ia escrever as obras de André Luiz, antes, começava a ver quadros espirituais relacionados com a obra como se fossem num filme cinematográfico. As imagens apareciam-lhe e ele passava, depois, a viver durante todo o tempo no clima de suas obras. Sofria, então, o que ele chamava de pressão mediúnica. Povoava-se a sua mente de todos aqueles dramas que o cientista André Luiz o levava a ver em suas excursões pelos planos e faixas espirituais que circundam a Terra. 86. Com os animais. Teria alcançado o Chico algum poder, força ou influência sobre os animais? Em O Santo dos Nossos Dias, contamos o caso do gato sábio, que obedecia às suas recomendações verbais e passou a vir ao centro espírita só depois das 10 horas ou 11 da noite porque o Chico lhe dissera que não aparecesse antes, que poderia ser morto pelo médico que aconselhara o seu sacrifício. Ali, também, falamos da reencarnação de Branquinho, um cachorrinho de malhas pretas que apareceu na casa do Chico, e que era igualzinho ao outro que ele possuíra durante muitos anos. Agora relata-nos o Antenor a história que vamos contar. Diz o Antenor: Ranieri, antigamente eu ia de vez em quando ao Chico. Você sabe, eu era muito amigo do Leopoldo Machado, viajava com ele e ele, embora fosse um grande homem e não fosse ninguém, me dava atenção, conversava comigo e não passava por cruzeiro para ir a São Lourenço ou outro lugar qualquer sem se hospedar na minha casa. Dormíamos, às vezes, no mesmo quarto, e passei muitos dias e noites ao lado dele quando estava mal para morrer. Eu era a única pessoa que ficava no quarto com ele, próximo, às vezes dormindo na biblioteca do Newton de Barros. Queriam que eu saísse, mas ele não permitia. Não sei se por essa amizade com o Leopoldo, mas o fato é que o Chico sempre me tratou bem. Você sabe, eu sou um pobre coitado, não sou ninguém. Não sei fazer palestras nem outras coisas boas que vocês fazem pela doutrina, mas ando visitando os amigos e corri todo o Brasil e já fui, como disse, até na Europa.
Fui à Itália, Paris e Londres. Estive em Pompeia, ali onde Publio Lentulus morreu com seus amigos nos desastres causados pelo vulcão. Antenor voltava a falar como antes nas suas viagens e a repetir o que já dissera e nós continuávamos rindo. Eu ria a mais não poder. Realmente, o Antenor é um homem simples e de poucos recursos, e eu ficava pensando como é que ele acabara indo até Londres. Dizia ele. Pois é, estive em Portugal com Isidoro e andei mexendo pelo Mar del Plata. Cabeti também riu e viu-se que uma certa prevenção do Cabeti pelo Antenor se desfazia. Ora gente, disse ainda o Antenor, o Chico me contou que um dia vinha da fazenda onde trabalhava, fazenda do governo, e no meio do caminho encontrou uma cobra enorme de bote armado para atacar alguém. Chico parou, olhou-a bem e disse-lhe: volte para casa. Você não sabe que você vai morder alguém e que eles vão te ferir e matar. A cobra ouviu-o. Vai para casa, falou-lhe o Chico de novo. A cobra desenrolou-se e saiu, entrando no mato. Chico também prosseguiu o seu caminho. Dissemos nós, o assunto é muito sério e para meditação, já há o caso do gato sábio. Na realidade, nós conhecemos em outros tempos, em Águas da Prata, um homem chamado Nem Cabo Verde, que assobiava no mato e chamava as cobras que vinham em bando, alisava-as e depois mandava-as embora e elas obedeciam. O fato é raro, mas existe. Sorrimos, e eu disse ao Antenor, é tarde e amanhã temos que viajar. Vamos dormir. E fomos. 87. Na estrada. O Antenor na manhã seguinte acordou loquaz. Entusiasmado com Leopoldo Machado, de quem fora amigo. Estávamos na casa do Newton de Barros, ao lado do ginásio Leopoldo. A livraria do Newton cheia de livros. Conversávamos, de novo, sobre as viagens do Antenor e ouvíamos ainda as suas referências ao Vesúvio e à Suíça. E ele, como se não houvesse interrompido a narrativa da véspera para dormir, acrescentava: vocês sabem, eu falava até francês sem saber francês. Rimos. Olha, Ranieri, tenho outra história do Chico. Esperamos. Chico certa ocasião ia no carroção que conduz os empregados da Fazenda Modelo, de Pedro Leopoldo, e sofria terrivelmente com uma dor no fígado. Nisto uma senhora pobre, de idade, o abordou da estrada pedindo auxílio. Ninguém queria parar o carroção para atender a velha, mas o Chico fez questão de atendê-la dando-lhe orientação ali mesmo, dos espíritos, parece que até a receita. A velha olhou depois com profundo amor e disse, Deus lhe pague. Mas aquele Deus lhe pague. Foi dito com tanta sinceridade e tanto amor que uma bola de luz azul saiu-lhe da boca, flutuou no ar e foi pousar serenamente no fígado do Chico. Este instantaneamente sentiu-se aliviado e nunca mais teve nada. Essa história já foi escrita por outro noutro livro, gritou Cabeti. Não convém escrever isso, Ranieri. Em qual livro, Cabeti? Interrogamos. No do Ramiro. Não me lembro de ter visto essa história lá. Há qualquer coisa parecida, mas não esta. Bem, e se eu ver, melhor, uma confirma a outra. É tão bela que vale a pena tornar a contar. Rimos confiantes e Antenor continuou a falar sobre Chico, Leopoldo Machado, Itália, Londres, e terminava dizendo: a primeira oportunidade que aparecer eu irei de novo correr mundo. Vocês sabem que eu não sou ninguém, não tenho a capacidade do Ranieri e do Cabeti para realizar obras importantes. No entanto, posso visitar os amigos de terras distantes e levar notícias de uns para os outros e dizer como é que doutrina vai. Graças a Deus, todos me recebem bem. Ficamos olhando Antenor, sentindo sua sinceridade e vimos que o cristianismo também era isto mesmo, visitar os amigos, contar as novidades do reino de Deus, falar dos apóstolos e conduzir um pouco de amor a cada um. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Esta é a palavra do Cristo para todos os milênios. Fim.